Quando a gente vai estudar vendas, a gente se depara com algumas palavras que a maioria das pessoas não sabem nem o que significa. Prospecção, autoridade, branding, pitch, meu Deus do céu. Justamente por isso que eu tô aqui, que eu tenho uma preguiça enorme de estudo e porque eu quero facilitar a vida para você. Então, me dá valor, porque hoje a gente vai conversar sobre o que é posicionamento. E eu vou te explicar de uma maneira tão clara que eu te dou a minha palavra. Você vai sair desse vídeo sem nenhuma dúvida. Segura na cadeira. Se eu virar para você e falar assim, mana, por favor, pega uma caneta para mim, percebe que você tem muito claro a ação que você tem que fazer? Você sabe o que é uma caneta, né? Tu vai lá, tu pega uma caneta. Agora, se eu virar para tu e falar assim, olha, você tem que melhorar seu posicionamento. Perceba que você não tem claro a ação que você vai tomar. Por vezes você pode ficar até confusa com isso. Então, no teu negócio, antes de você fazer a coisa, você tem que entender com clareza o que é a coisa. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o exemplo da caneta. Essa caneta, eu posso posicionar ela bem aqui, ó, em cima da mesa. E essa posição, ela é muito precisa. Lembra da lei da física, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar? Então, perceba, se eu pegar outra caneta aqui, eu não consigo colocar ela na mesma posição que essa caneta aqui. Então, eu consigo colocar ela no máximo, aqui do ladinho, ó, encostadinha. Para a gente continuar, é importante você entender também o que significa marca. Porque quando a gente fala de posicionamento, a gente fala de posicionamento de marca. Então, marca vem de demarcação de território. Isso mesmo. Então, imagine você no seu terreno, você passa cerca ao redor do seu terreno e finca uma bandeira, né? Então, ó, esse lugar aqui é meu. Só que marca é um território mental. Então, é importante que isso daqui fique claro. Toda marca, ela ocupa um território mental na cabeça das pessoas. E as pessoas, quando elas lembram de determinada marca, nesse território aqui, existem palavras-chave que essa pessoa usa para definir a marca. Ó, para ficar ainda mais claro, vamos pegar aqui duas marcas para a gente analisar: McDonald's e Madeiro. Perceba, o mesmo produto, sanduíche, hambúrguer. Só que você usaria as mesmas palavras para definir essas marcas? Claro que não, né? Porque quando a gente pensa em McDonald's, remete uma coisa mais divertida, tem uma pegada até um pouco mais jovial. Agora, quando a gente pega o Madeiro, ele se apresenta de maneira muito mais sofisticada, requintada. Então perceba, as características. Cíntia, que característica? Tudo. Localização, logo, cores, embalagens, cheiro, tudo. Todas essas características, elas posicionam a marca em um lugar diferente dos concorrentes. Lembra da caneta, gente? Olha aqui, ó. Caneta, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Exatamente, tá? Mesmo que você se inspire em uma pessoa, mesmo que você tenha uma pessoa assim como inspiração para você nunca vai ser essa pessoa. E isso é ótimo, porque o seu concorrente também nunca vai ser você. Perceba, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, posicionamento é basicamente isso: é o seu território posicionado em um lugar em que as suas características remetam você. Agora, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. Vamos começar aqui pela notícia ruim. Se você nunca se importou com posicionamento, se você nunca estudou profundamente sobre posicionamento, não importa, tá? Porque você já está posicionada.
Então, vamos imaginar aqui, no inconsciente coletivo de todo mundo, então, na cabeça de todo mundo, caixas com rótulos. Sim, a gente rotula. É assim que a gente organiza os nossos pensamentos. A questão é, quando o seu cliente ele chega para você, isso de maneira física ou de maneira digital, tá? Ele chega para você, ele analisa todas as características e analisando as características, ele te coloca em alguma caixa. Agora a questão é, se você não trabalha essas características de maneira intencional, o cliente ele vai escolher a caixa que ele vai te colocar. Percebe o perigo disso? Você basicamente fica jogada para a sorte, porque ele pode colocar na caixa do tá caro, ele pode colocar na caixa do não presta, ele pode colocar na caixa do não vale o que cobra, ele pode colocar na caixa do tá barato. Então perceba, quando você age de maneira intencional, você deixa de brincar com a sorte, porque intencionalmente você escolhe a caixa que você quer ocupar. E aí a gente chega na notícia boa, porque você consegue fazer isso se você ajustar o foco da sua comunicação. Você já vai entender. Basicamente é o seguinte: para ficar bem didático, vamos separar aqui o posicionamento em três níveis, tá? Nível um, nível 2, nível 3. O nível um, o foco da comunicação, ou seja, toda a narrativa dessa empreendedora, é totalmente voltada para o preço. Então, é o foco no preço. Como assim? Você entra no perfil da pessoa, é foto do produto, preço. Foto do produto, preço. Foto do produto, preço. Não tem mais nada além disso, né? A comunicação é voltada para promoção, para desconto, para economia, percebe? Por que esse é o nível um? Porque ele é o mais perigoso de você trabalhar. Porque se a única maneira que você tem para convencer o cliente é o seu preço, perceba que você vai ficar refém de abaixar o seu preço o tempo todo. Então, quando a gente fala em foco em preço, normalmente o preço é baixo. O nível 2 é um nível um pouco mais acima do nível um, porque o foco deixa de ser o preço e passa a ser o cliente. Então, o foco é no bem-estar do cliente, o foco é no benefício do produto. O que o produto resolve na vida do cliente? Como o meu produto melhora a vida do cliente? Tá? É o nível mais acima. Porém, não é o nível 3, que o nível 3 não quer só o bem-estar do cliente. Ele quer além disso, ele quer uma experiência. Então, o foco é na experiência que o cliente vai ter. Então, além do produto, existem características que fazem daquela marca memorável. É um som característico, é um cheiro característico, é um petisco característico, é um café característico, é uma embalagem característica, é alguma coisa que vai além dos concorrentes, que define basicamente você. Então, só para a gente concluir o raciocínio, meu objetivo com esse vídeo é o seguinte: se você percebeu que você está no nível um, onde seu foco é o preço, eu quero te mostrar a importância, mana, de você sair daí agora. Porque é o seguinte, não é só o fato de você se ver obrigada a baixar o preço. É o fato de você não poder reclamar a hora que o cliente foi embora porque o concorrente fez mais barato que você. Só para finalizar, para ficar extremamente claro, a sua empresa é a materialização das suas ideias. E posicionamento é a maneira com que as pessoas percebem a sua ideia. Então, por mais que todo mundo chame de posicionamento, eu sempre bato na tecla de percepção. Então, é como as pessoas percebem você. É o seu território.
Então, para de focar no território do outro. O território do outro tem dono, é o outro. Eu te dou a minha palavra, mana. Ninguém compete com uma empresa que sabe exatamente quem é e o território que ocupa. Gostou desse conteúdo? Se inscreve no canal, mana. Deixa um like gostoso, maroto, um comentário. Prometo que eu vou ler todos. E também na descrição tem o link do Organize Seu Negócio. Mana, é o único curso que você precisa para organizar todo o seu negócio, tá? Tem módulos de vendas, comunicação, pós-vendas, fidelização, marketing, posicionamento, tudo que você precisa para poder montar um negócio estruturado para vender todos os dias. Também tem o link dos meus contatos, que eu prometo que eu e a minha equipe a gente vai te atender com toda a individualidade que você e o seu negócio merecem, tá bom? Um beijo e vai faturar!